Boa noite. Tô me arrumando aqui. Boa noite, meninas, meninos. Me fala uma coisa, vocês estão ouvindo a música? Me fala se o som tá muito alto, se tá muito baixo. Mandando aviãozinho pra família, pros amigos. Bem-vindas, bem-vindos. Tá baixinho? Eu vou aumentar um pontinho. Pra não atrapalhar, né? Eu aumentei um pontinho. Se ficou muito alto, me avisa, eu volto. Tô achando que eu deixei o celular muito alto, mas eu não vou mexer agora, senão vai dar ruim. Tô com uma camisa amarela, né? Eu não comprei esse ano, eu não comprei essa Copa, eu não comprei camiseta da seleção. Então eu peguei essa amarelinha pra representar, pra homenagear. Que jogo hoje, né, gente? Brasil e Japão. Ô, jogo doído, sofrido. Mas deu certo. Boa noite pra todos. A gente tá aqui num cenário diferente. Eu coloquei uma escrivaninha, na verdade eu comprei e o meu amado Jair montou pra mim ontem. Olha, foi suado, né, Jair? Mas deu certo. Ela não é tão grande, né? Mas ela me acomoda, ela me serve. Fico aqui num silêncio um pouquinho maior, tô aqui no meu quarto. Eu acho que aqui eu fico um pouco com mais silêncio. Vamos ver se eu começo a fazer aqui. Foi tenso, né, Gi? Misericórdia, foi tenso. Enquanto a gente tá aqui papeando, gente, não esqueçam de pegar a água de vocês pra fluidificar, tá? A minha já tá aqui, das meninas também. E vamos que vamos, né? Mais um evangelho. Espero que o som esteja no volume bom. Se tiver alto, me avisa. Eu baixo. Mais uma semana começando, como sempre. Gente, espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, cheia de oportunidades pra gente evoluir. Que a gente vai falar sobre isso hoje também. Que a gente saiba aproveitar, né? Agora, com esse nosso conhecimento espiritual, a gente tem que começar a ficar com a anteninha ligada pra gente aproveitar a nossa passagem aqui na Terra ao máximo. Porque é rápido, né, gente? É tudo muito rápido aqui. Antes da gente ler a nossa mensagenzinha inicial, o nosso Gotas, deixa eu dar a nossa dica de filme. Não tá alto não o som, né, gente? Não tá atrapalhando. Ó, anota aí. Anota, papel e caneta na mão. YouTube. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá assistindo gravado, depois num outro dia, num outro horário, viu? Tá bom o som? Tá, beleza. Anota aí, gente, YouTube, na nossa temática espiritualista, né? Vocês repararam que quando eu apoio a mão aqui na escrivaninha, dá uma tremidinha no celular e não posso apoiar. Senão fica tremendo. O Enzo tá aqui do lado, no quarto do lado. Eu sempre te amarei.
filme no YouTube, tá? Com esse viés espiritual. Eu sempre te amarei. Eu não lembro agora os atores, eu acho que a gente assistiu faz umas 2 semanas, umas 2 semanas, eu acabo não lembrando, são muitos, né? Mas vocês vão saber, tá bom? Deixa eu dar aqui um visto, já foi. Então vamos lá, gente, vamos iniciar o nosso evangelho lendo hoje uma mensagem número par. Número par. Espiritualidade, lembrando que já está junto da gente, os nossos entes queridos que têm a permissão de fazerem o evangelho junto com a gente, a espiritualidade benfeitora, como a gente sempre fala, que vai fluidificar as nossas águas, fazer todos os tratamentos, e os amigos espirituais que são atraídos e trazidos para aprender junto com a gente, tá bom? Então, vamos já entrar nesse clima divino. Mensagem número par. 128. O mal de fora não o atinge. Sendo bom, Deus não permite que nada venha para nos prejudicar, até mesmo o mal. Olha aqui, ó, gente, uma mensagem incentivando a gente a ser do bem, né? Basta você se fechar ao mal, não lhe dar força, convertê-lo em experiência. Ele transforma-se em bem para você. O mal que o prejudica é o que vem dentro de você. Aquele de quando você atinge alguém. Isso lhe faz sofrer, torna você infeliz. A sabedoria de Deus é tão grande que nos livrou para sempre do mal. Porque nós fomos criados, gente, todos, como a gente sempre fala, todos, cada um de nós que está encarnado aqui na Terra e cada um desencarnado foi criado para chegar à perfeição. A gente foi criado para ser, nós fomos criados para sermos perfeitos, assim como é Jesus. O mal que o prejudica é o que vem dentro de você. Como a gente sempre fala, gente, o nosso inimigo somos nós mesmos. Eu não lembro se é o Chico que falava ou o Divaldo. Eu acho que os dois falavam. E eu faço dessas palavras as minhas palavras. Ser humilhado é triste. É triste, mas pior ainda é humilhar. Pior ainda é a gente fazer o mal, como ele fala aqui. O mal que o prejudica é o que vem dentro de você. Aquele que quando você atinge alguém, isso te faz sofrer, te torna infeliz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa sabedoria, sobre esse autoconhecimento que ajuda tanto, que é tão importante na nossa evolução, na evolução do nosso espírito, o autoconhecimento, né? É isso aqui. Eu prefiro ser humilhada do que eu humilhar. Então, quando a gente entende isso, as coisas perdem tanto, mas tanto peso. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa que a gente recebeu aqui da espiritualidade.
Vamos entrar com a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, sentir essa energia que vem do alto, que vem de Deus, vem de Jesus, vem dos benfeitores espirituais, vem dos nossos mentores. Essa energia que faz tão bem para nós, essa energia que vai nos curar, essa energia que nos incentiva a fazer o bem, a viver no bem, a trilhar a nossa jornada no bem, independente do que acontece lá fora. A luz está dentro de mim. Nós temos que ser a luz no caminho do outro, na escuridão do outro. E assim é, e assim será, assim tem sido, com a ajuda de Deus, nos nossos evangelhos, com os ensinamentos de Jesus. Que tanta luz, tanta claridade, tanto conhecimento sobre o mundo espiritual traz pra gente. Sejamos só gratidão, que possamos emanar essa energia a todos aqueles que necessitam dessa luz do Evangelho, dessa energia de Deus, que possa chegar a todos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui, amado Mestre Jesus, porque te amamos, porque queremos a sua presença nas nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, que vai fazer os tratamentos, aplicar os passes. E damos por iniciado mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, gente. Hoje a gente vai ler aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 98, intitulado Capas. Capas. Aqui o Emmanuel, ele pega uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 50, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vou repetir. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí o Emmanuel vai explicar pra gente. É bem rapidinho. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas, nós, exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século.
eu caminho conforme o mundo manda, né? Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. E para terminar, despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais e nem menos. Uau! Como a gente fala, né? Que tapa na nossa orelha esse tema de hoje, capas. Eu achei maravilhoso. Então a gente vai comentar, eu vou comentar as minhas considerações e vocês vão dando as de vocês, tá? Essa capa do Bartimeu, gente, representa um mundo, né? Representa tudo o que a gente usa, e o que a gente tem no mundo, né? Pra gente seguir aqui na vida terrena. É como a gente fala, o grande problema são os apegos. Aí quando o Jericó é ótimo, o Jericó é a cidade, né? O Bartimeu ouviu que Jesus estava passando por Jericó, ele pediu a ajuda de Jesus. E aí Jesus chama por ele. Gente, e essa frase, né? Vou até repetir. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa frase, como ele fala, né? Tem um significado, gente, muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina. Vai muito além, né? Não é simplesmente um gesto, né? O gesto de tirar a capa. Não é só isso. Espiritualmente, né? Espiritualmente falando, gente, essa capa representa tudo aquilo que se esconde, como ele fala, por trás das aparências do homem aqui na Terra. No nosso cotidiano, gente, no nosso dia a dia, todo mundo aqui na Terra tem capas, né? Todo mundo tem capas, usa, como ele fala, né? Eu acho, são essas máscaras emocionais, né? Essas máscaras morais, como ele fala, de acordo com que a pessoa alega que está vivendo aqui no mundo. E quantas vezes a gente mostra uma imagem, né, para o mundo totalmente diferente daquilo que a gente realmente é? Quantas vezes, né? A gente quer parecer forte, sendo que a gente está passando por um sofrimento. A gente quer parecer feliz quando a gente está passando por alguma tormenta, alguma angústia, alguma aflição. A gente até poderia falar agora, né? O mundo Instagram.
A gente quer parecer humilde quando a gente ainda tem orgulho, gente, né? Uns mais, outros menos, mas todo mundo aqui tem. Mas aqueles que têm mais são os que mais querem se mostrar humilde. A gente se faz de vítima. Quantas vezes a gente se faz de vítima, né? Ao invés da gente assumir as nossas responsabilidades. E aí, nessa cena, né, gente, Jesus não precisava que Bartimeu se apresentasse com uma determinada roupa. Na verdade, o que importava para Jesus era a sinceridade do coração. Não era a roupa, né? As coisas do mundo. Era a sinceridade do coração do Bartimeu. E, gente, para a gente se aproximar de Deus, a gente não precisa fingir perfeição, né? A gente não precisa ficar fingindo perfeição. Deus reconhece as nossas dificuldades, Deus reconhece as nossas dores, gente, as nossas imperfeições. O Jair conta aqui de acordo com a parábola, né? Que a capa era a autorização que ele tinha para pedir esmola. Olha lá, uma coisa externa, né? Então ele abre a mão do único meio, do único poder dele para seguir Jesus. Que coisa linda. Isso mesmo. E a gente aprende, gente, como eu falei lá no início com essa mensagem do Gotas, né? A gente aprende na doutrina espírita que para a gente alcançar a perfeição, a gente precisa começar pelo autoconhecimento. Autoconhecimento. É um processo, não é do dia para a noite, é um processo. Só quando a gente consegue reconhecer quem verdadeiramente a gente é, né? Lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, com todos os nossos defeitos que a gente tem, é que vai começar a nossa transformação espiritual. Enquanto a gente esconder, né, os nossos defeitos, as nossas imperfeições atrás dessas capas, né, do orgulho, da vaidade, das aparências, a gente está atrasando a nossa evolução, o nosso crescimento aqui na Terra, que é mas é tão importante. Por exemplo, né, gente, aquela pessoa que erra, mas ela não pede desculpas, ela não admite que errou, que tá errada. Por quê? Porque ela acha que isso, né, ela tomando essa atitude de se desculpar, de pedir perdão, vai fazer com que ela pareça uma pessoa fraca. Então ela fica, né, lá naquela máscara de fortaleza. É a capa do orgulho, né? Que, diga-se de passagem, é a mais comum. Aquela pessoa, gente, que frequenta, né, todo dia ou várias vezes na semana uma casa religiosa, ela fala de caridade, ela faz orações todos os dias, manhã, tarde e noite, mas ela continua tratando mal a família, né? Tratando mal as pessoas que moram com ela, sem entender que aquelas pessoas que moram com ela são os maiores desafios da vida dela. Aquela pessoa que fala assim, né, gente? Não preciso de ajuda de ninguém, né? Eu sou o máximo, eu não preciso de ninguém. Mas a gente sabe que todo mundo precisa da ajuda
de alguém, né? Do apoio de alguém em algum determinado momento da vida. Que capa que é essa? É a capa da autossuficiência, né? E Jesus, gente, como a gente falou, não exige, ele não quer, ele não precisa do título de ninguém, do título, da riqueza, conhecimento, né? Ele fala aqui, me vem até à mente, gente, eu acho que é no filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz. Me corrijam se não, mas eu acho que é. Tem uma cena que eles estão no centro espírita, na mesa, né? Vários médiums, num trabalho mediúnico. E uma das médiums negra, analfabeta, mas, olha, me arrepia só de falar de um coração sem tamanho. Se eu não me engano, é ela quem consegue acalmar o espírito obsessor. Se eu não me engano. Aliás, uma dica aqui, que não assistiu Divaldo, o Mensageiro da Paz, assista. Então essa médium não tem conhecimento, conhecimento do mundo, né? Analfabeta. Mas nem precisa, por conta do tamanho do coração dela. Então, o que Jesus espera de nós? Sinceridade. Sinceridade. Quando a gente se apresenta, né, para Jesus, como o Bartimeu, né? Quando a gente se apresenta para ele como realmente a gente é, né? Com todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas imperfeições e, gente, e com o desejo de melhorar, o desejo real de melhorar, de ser uma pessoa melhor, tudo se abre. A ajuda do alto, gente, chega de várias formas. De várias formas, a ajuda chega. Estamos caminhando para o final. E o Bartimeu, ele recupera a visão física, né? A gente sabe que ele recupera a visão física, que era o que ele mais queria na vida. E trazendo isso pra gente, nós, humanos aqui na Terra, precisamos recuperar a nossa visão espiritual, gente, pra gente poder enxergar melhor as nossas atitudes no nosso dia a dia, para que a gente possa enxergar, como eu falei no início, né, de acordo com a mensagem, pra gente enxergar as oportunidades que Deus manda pra gente o tempo inteiro, todos os dias, através das pessoas, de situações, né, dos animais, e a gente não enxerga. Por isso, o olho de ver, né? O olhar espiritual, pra gente enxergar, gente, Deus na nossa vida, a presença dele, trabalhando o tempo todo a nosso favor. E quantas vezes a gente acha que Deus está contra nós? Por quê? Porque a gente está olhando com os olhos físicos. Então, por isso a necessidade da gente enxergar, recuperar a visão espiritual. Somos espíritos. Nós não somos daqui, nós estamos aqui na Terra, gente. Nós estamos aqui na Terra, nós não somos, nós não pertencemos a esse mundo. Por isso desenvolver a visão espiritual. A gente tem que ter humildade para reconhecer as nossas necessidades. Por isso o autoconhecimento, né? A humildade para isso. A gente tem que ter a vontade real de querer se transformar moralmente, espiritualmente.
Então, gente, assim como o Bartimeu, né, que deixou a capa dele para correr e se encontrar com Jesus, a gente precisa deixar para trás essas capas do orgulho, da vaidade, dos preconceitos, das falsas aparências, né, como ele fala aqui. Parar de viver de aparências. Tira essa capa, né? Pra gente poder se aproximar de Jesus. E aí a gente vai se aproximar de Jesus, gente, com o coração mais simples, mais sincero, com mais fé, né? Com a nossa fé mais fortalecida. E aí fica essa reflexão pra gente, né? Qual é a capa que a gente precisa tirar hoje pra gente poder se aproximar de Jesus e crescer espiritualmente, né? Pra gente ser mais feliz. Então a gente finaliza aqui a parte do Evangelho. Eu vou ler a questãozinha do Livro dos Espíritos, questão 25 e 25A. E temos videozinho hoje, hein, crianças? Capítulo 2, aqui no Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo, a gente está falando sobre espírito e matéria ainda, né? Que é um tema tão vasto, né, gente? Espírito e matéria, corpo. Allan Kardec pergunta assim: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria? Como as cores são propriedades da luz e o som é uma propriedade do ar, né? Então, assim como a cor é propriedade da luz e o som é do ar, ele quer saber se o espírito é independente da matéria, né? Ou é apenas uma propriedade da matéria. Os espíritos respondem assim: ambos são distintos, né? Espírito é uma coisa, corpo é outra. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Como a gente tem falado tanto, né, gente? A matéria sem o espírito, o corpo sem o espírito, é um monte de carne. É uma massa de carne morta, que não tem vida, não tem inteligência, né? Então, o espírito, para reencarnar, para evoluir aqui na Terra, precisa do corpo. Então, um precisa do outro, mas são coisas completamente distintas. E aí tem uma perguntinha anexa aqui, que fala assim: essa união é igualmente necessária? Eu acho que até meio que respondi. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, né? A união do corpo com o espírito. Aí tem um parênteses aqui, ó. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por este nome. Então, a questão é: a união, ela é necessária para a manifestação do espírito? Resposta deles: é necessária para vós, ou seja, para nós aqui na Terra, né? Porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso, né? Então aqui na Terra, por isso que entre aspas, é um bicho de 7 cabeças quando a pessoa fala, eu vi um espírito, né? Espírito, gente, é a coisa mais... Nós, como a gente falou, né? Nós somos espíritos.
Mas como ele fala assim, ó, pra gente a união é necessária, porque a gente não tá acostumado a ver espírito. Eles estão entre nós. Não existe lugar que não tem espírito, gente. Não existe. Só que os nossos sentidos não foram feitos para isso, né? Lembrando, não somos da Terra, nós estamos na Terra. Da mesma forma que nós reencarnamos, a gente vai desencarnar, a gente vai voltar para o plano espiritual, a gente vai deixar o nosso corpo aqui, que não vai servir para mais nada, a gente vai seguir na evolução, a gente vai voltar para a Terra num novo corpo, né? E assim vai acontecendo a evolução. Por isso, a importância da gente tirar as nossas capas do mundo. Mais uma vez, não é errado a gente querer viver bem aqui na Terra, né? A gente querer ter o nosso bem-estar. O que a gente não pode é ser escravo da riqueza, esquecendo da parte espiritual. Apenas isso, tá bom? Vou colocar um videozinho, gente, ele foi feito por IA. É um videozinho, ele é um bocadinho maior do que a gente tem visto aqui, né, que eu tenho colocado. Ele tem 1 minuto e 58. Mas eu vou falar uma coisa, é um vídeo forte. É um vídeo que a gente vai refletir bastante, né? E todo mundo já passou por essas fases que a gente vai ver por essas situações que a gente vai ver no vídeo, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa na nossa música. Solte essa bolsa com utensílios de ouro. Dê-me sua mão, e eu o salvarei de cair no abismo. Não posso, Senhor. Este ouro é sagrado e vale muito. Prefiro morrer antes de perdê-lo. Ajude-me, por favor. Estou escorregando. Não quero morrer e perder todo o meu ouro. Socorro! Solte essa maleta agora mesmo. Sua vida vale muito mais do que todo esse dinheiro sujo. Jamais soltarei minha fortuna. Trabalhei anos por isso. Sem meu dinheiro, não sou absolutamente nada. Senhor, estou escorregando. Ajude-me, por favor. Rápido, não quero perder toda a minha fortuna. Solte a maleta agora! Ah! Você vai seguir o mesmo caminho que os outros? Solte esse saco com a sua colheita. Confie em mim. Os últimos meses na roça foram cruéis, Senhor. Se eu perder essa colheita, ficarei sem nada para comer este mês. Eu sou o seu verdadeiro tesouro. Solte esse peso inútil e lhe darei uma vida totalmente nova. Confio em ti, Senhor. Minha vida é sua. Salve-me deste abismo escuro, eu te imploro. Sua fé o salvou. Comigo você jamais estará sozinho para superar as provações desta vida. Obrigado, Senhor. Entendi que as coisas materiais não valem nada diante de ti. O apego às riquezas terrenas o destrói. Mas quem crê em mim não será destruído e terá a vida eterna. Solte essa bolsa com utensílios de ouro. Dê-me... Forte, né? E é assim mesmo. É assim mesmo, né? Essa capa do orgulho, da riqueza, do título, que vai atrasando a nossa evolução, né? Vai deixando a gente estacionado, não deixa a gente seguir essa jornada evoluindo. Então vamos fazer a nossa prece,
Espero que vocês tenham gostado do Evangelho. Eu acho esse tema de hoje bem forte, né? Como a gente falou, não foi só um simples gesto, né? De tirar a capa. Então vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Sentir a energia que está entre nós, os nossos mentores, os nossos amiguinhos espirituais, que agora vão retornar para o plano espiritual, para as colônias, continuar os aprendizados, as lições, que a gente tenha cada dia mais forte em nós, nos nossos corações, essa vontade de melhorar, de se transformar moralmente, espiritualmente, que a gente não tenha medo de seguir esse caminho, que é o único caminho da felicidade. E que a gente seja exemplo, que a gente seja luz no caminho daqueles que passarem por nós, assim como foi Jesus aqui na Terra. Que a nossa plantação seja de coisas espirituais. Que a gente possa ter a força para se desapegar do excesso, de todos os excessos, de todos os vícios que atrasam a nossa vida aqui na Terra. A nossa jornada é muito curta, é muito rápida. Não dá para perder tempo segurando essas malas pesadas. Não dá para perder tempo carregando essas capas. Como a gente falou, do orgulho, da vaidade, das aparências falsas. Sejamos corajosos, que Jesus nos dê essa coragem para tirar essas capas e sentir a verdadeira felicidade para viver aqui na Terra. Vamos seguir mais uma semana com esse aprendizado maravilhoso e tão profundo. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, trazendo proteção, força, energia, boas energias, luz. Agradecemos os tratamentos que foram feitos e finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Mensagem linda, né? Então, uma boa semana para vocês. Parabéns pro Brasil. E vamos tirar um minutinho da nossa noite agora antes de dormir para orar pro povo venezuelano, né, gente? Para os nossos irmãos venezuelanos que estão sofrendo demais, estão aqui do nosso lado. Vamos emanar essa luz de Jesus para que eles possam sentir essa alegria, que eles tenham ânimo para se reconstruírem, para continuar a vida, tá bom? Um minutinho mandando essa luz para eles, tá bom?
Então, uma semana linda pra vocês. Assistam o filme. E na segunda-feira a gente tá junto, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês.